Presta seu fone, por favor. Hoje pela manhã, sábado, às 11 horas, nosso pastoreio de pastores. Valdeci Carine, que bom você estar conosco. Muito bem. Valdeci, você já orou para começar a reunião, começar o pastoreio alguma vez? Já orou? Ok, muito bem. Samuel, já orou, Samuel? Não? Ô, rapaz, então, hoje. Irmãos, nós estamos recebendo hoje conosco a pastora Eurides Obalski. Pastora Eurides Obalski, ela é secretária estadual de Educação e Cultura do Pará. Tem um testemunho muito lindo, de vida, e eu tenho certeza que hoje ela vai contribuir muito para a nossa edificação, para o nosso crescimento, em nome de Jesus. E tem a Gabriele Salles, que é profissional, psicóloga. Ela vai estar falando hoje para a gente sobre as doenças. Não, eu tentei. Né? Não deu aqui. Muito grande. Eu vou pedir aqui que o pastor Samuel, que é... Os dois. O pastor Samuel, ele junto com o seu pai, João Antônio, em Brasília, eles estão cuidando. Mas eu posso deixar baixinho. Está sendo assim uma nova história que o Samuel tem feito junto com seu pai, João Antônio. Está sendo algo assim maravilhoso. Então, Samuel, eu posso falar não só de ouvir falar, mas eu posso falar daquilo que os meus olhos viram ali em Brasília, né? Então, Samuel, prazer estar com você nessa manhã. Projeto Pastoreio de Pastores é uma palavra que ela é ministrada para as nossas vidas, porque o pastor Mário entende que pastor também é ovelha e nós precisamos de cuidados. E esses sábados, essa mensagem que o pastor Mário recebeu de estabelecer esse pastoreio de pastores junto com a pastora Bianca, na preocupação em cuidar dos pastores, isso está sendo fantástico. Então, vamos orar para que a manhã de hoje seja uma manhã muito especial. Com você, Samuel. Amém. Paz seja por todos vocês. Amém. Estamos aqui no Distrito Federal, graças a Deus, rompendo. Né? Boa notícia é que segunda agora começamos o pastoreio de pastores aqui no Distrito Federal e em torno também. Estou sabendo disso, que bênção. Já motivados pelo Nacional e já vamos começar assim com o pessoal a todo vapor. Né? Que essa manhã seja bênção na nossa vida. Amém. Vou orar para nós conversarmos, não vou atrapalhar não. Pai, Amém. nós te damos graça nesta manhã. Deus, sabemos que o teu propósito está sendo firmado sobre a nossa igreja nesse país, nessa nação. Pai, obrigado por cada pastor que está online, cada um daqueles que assistem agora. Pai, nós oramos agradecendo pela vida do nosso presidente, reverendo Mário de Oliveira. Em nome de Jesus. Essa iniciativa que tem nos abençoado todas as manhãs de sábado. Que esta manhã seja mais uma manhã que transforme nossas vidas, que traga a nós entendimento, sabedoria. Pai, nós te damos toda liberdade ao Espírito Santo, que tem a liberdade conosco. Em nome de Jesus. Que possamos terminar essa manhã abençoados, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, muito bem. Eurides, tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem, tudo na bênção. Muito bem. Então, gente, eu quero passar a palavra agora à pastora Eurides, que é pregadora. Eu tenho a grata satisfação de tê-la conosco na educação, porque ela é a secretária estadual de Educação do Pará. E eu tenho certeza que hoje pela manhã vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eurides, está com você a palavra. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E deixa Deus te usar poderosamente para nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso bom dia a todos, a todo o nosso Ministério Quadrangular. Gratidão a nosso presidente, pastor Mário, por esse trabalho tão lindo e abençoado. E a todos, o pastor Erivelto, que tem conduzido de maneira tão abençoada também. É uma alegria a gente estar aqui e nós queremos falar de um assunto que geralmente as pessoas pensam que não tem a ver com a gente. Pastores não passam por grandes problemas. Ou se passam, não querem que ninguém saiba, porque ficam com medo do julgamento das pessoas, ficam com medo do que os outros vão falar,
e então a gente pensa, às vezes vai sofrendo, vai ficando deprimido, vai ficando com grandes problemas, porque não quer compartilhar, não quer abrir, não quer procurar a solução. Tem até, às vezes, se restringe ao problema consigo mesmo, com a sua família, com medo do julgamento dos outros. Então, o nosso assunto hoje não é especificamente esse, mas sim como superar. E começamos assim, para partir do princípio de que eu sou pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse ano, dia 18 de setembro, eu vou completar 40 anos de ingresso no Ministério Quadrangular. E no decorrer desse tempo, nós já enfrentamos diversas situações muito desagradáveis, muito difíceis, que não dá nem para a gente enumerar todas aqui. Então, a gente vai falar assim, porque para que eu possa falar de superação, a gente tem que enfrentar uma realidade que nós, como pastores, pastoras, nós enfrentamos, sim, dificuldades, problemas, crises, situações que a gente não sabe como lidar, como resolver, como agir, e isso se reflete em todas as áreas da vida. Às vezes, nós enfrentamos esse tipo de situação a nível pessoal, a nível de família, a nível de ministério, enfim, profissional. Então, a gente precisa realmente saber como que nós vamos lidar com essas circunstâncias. Eu apenas vou resumir, porque não dá para falar todos os detalhes, mas para vocês entenderem alguns episódios mais difíceis da minha caminhada ministerial, da minha caminhada com Deus. Nós, no ano de 2008, enfrentamos a pior batalha possível, assim, que eu possa me lembrar, dentre todos os problemas e dificuldades já enfrentadas no ministério, na família, em tantas áreas, mas foi a que mais nos atingiu de maneira violenta, que foi o assassinato de uma filha nossa, da nossa caçula. Nós tínhamos 3 filhos, né? E a Lília era a nossa caçula, tinha passado por um divórcio, tinha 2 filhinhas, e por causa desse divórcio, ela, depois de 1 ano e meio, conheceu uma pessoa que, enfim, se envolveu com essa pessoa, e essa pessoa, na hora que ela terminou o namoro, a matou. Eu vou resumir, assassinou de uma maneira cruel. Como nós, como família pastoral, passamos por isso? Foi um episódio realmente que eu não desejo para ninguém passar por isso. Eu nunca imaginei, jamais poderia imaginar, mas o fato é que nós estávamos dentro dessa situação, que envolvia mídia de maneira negativa. Nossa família estava exposta na mídia, em todas as televisões, em todos os canais, a gente aparecia sempre ligado a isso, ao crime, à tragédia, a mídia nos cercando para pegar todos os espaços, a gente demolido, destruído, enfrentando uma situação muito pesarosa, desagradável, quase que impossível de aquilatar, e tendo que lidar com essa exposição, com polícia. Nós nunca tínhamos entrado numa delegacia de polícia para nada, nunca tive contato com esse tipo de coisa, e de repente nós estamos no meio de um inquérito policial, tendo que ir para a oitiva, tribunal, enfim. É uma situação difícil que a gente nunca pode imaginar que vai enfrentar. E aí a questão é, enfrentamos, passamos, estávamos lá. Como que nós conseguimos sair? Como que nós conseguimos superar? Então, vem aí o assunto da nossa participação hoje no Pastoreio de Pastores, superação. Se você procurar no dicionário online ou mesmo de papel, você vai ver que superação é a ação de superar, de ultrapassar uma situação desagradável. É uma situação de superar, de ultrapassar, de reagir a uma situação perigosa, de vencer, de resolver um problema. Tudo isso é ligado à superação. Mas, de maneira mais informal, é mudar uma situação ruim para uma situação agradável. É ultrapassar um limite de dor, um limite de perda, um limite de fracasso, e ter uma recuperação. E dentro dessa recuperação, conseguir progredir ou avançar, passar por cima,
ir além, superar a resistência do adversário. Isso aí já entrando no campo espiritual também. Então, queridos, às vezes a gente eu enfrentei uma situação familiar, mas tem muitas pessoas que enfrentam fracasso ou sensação de derrota no ministério, perseguição, lutas na família, separação, divórcio. A perda de alguém, como eu enfrentei, é uma parte apenas, mas muitas pessoas enfrentam problemas e dores muito ruins, muito terríveis na sua vida, em diversas fases. Nesse momento, enquanto nós estamos conversando aqui com os nossos pastores, os nossos líderes em todo o Brasil, quantas pessoas, até mesmo líderes, até mesmo pastores, talvez estão enfrentando um momento na sua vida de dizer assim, poxa, eu acho que não tem mais jeito, meu ministério está fracassado, a minha vida está fracassada. Então, para a gente falar de superação, não tem como a gente não falar na palavra de Deus. Exemplos da palavra de Deus. Eu passei por esse momento de perda, de dor muito forte na nossa família, Sérgio, eu, todos os nossos filhos, muito abalados. Eu confesso para vocês que nessa hora não existe super-herói, não existe Mulher Maravilha. Eu realmente fui para o chão, fui para o pó, passei mais ou menos uns 10 dias da minha vida simplesmente chorando, até como naquele episódio de Davi e Ziklag, não ter mais forças para chorar, e achava que meu ministério tinha acabado ali, achava que a minha vida não ia ter mais, como que eu ia viver, como que eu ia seguir com isso acontecendo, com essa dor que dilacerava a minha alma. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é que, tal como eu e você passamos, eu passei por esse episódio, 10 dias que eu achava que não tinha mais nada para mim, mas, no meio de tudo isso, Deus visitou a minha vida. E se eu estou aqui conversando com você, compartilhando esse momento da nossa vida, é porque realmente houve superação, que é isso que Deus tem a falar conosco. Nós vamos entrar mais ou menos no assunto direto da superação logo mais. Primeiro eu estou dando um resumo das situações mais complicadas que eu enfrentei, para que você possa chegar nisso aí. Depois de 3 anos e já caminhando no sentido da superação, caminhando no sentido da volta por cima, de já estar de novo engrenando no ministério, chegou o ano de 2011. Esse ano foi um ano assim que testou todos os limites da nossa vida e da nossa família. Amados, vocês não têm noção. Quando eu ministro sobre isso, eu chamo de o ano do grande vale, do grande deserto. Porque logo no início do ano, em janeiro, nós perdemos um neto nosso, de 10 meses de idade, num acidente que envolveu toda a nossa família. De carro, viajando, meu filho sofreu um acidente, nós estávamos num carro e ele no outro carro atrás de nós, e nesse acidente, os 2 filhinhos dele, a esposa, estavam no carro, e nesse acidente perdemos o nosso neto. Fomos os primeiros que chegamos no local para socorrer o nosso filho, a nossa nora, e vocês não sabem o cenário de tragédia que nós experimentamos ali. Vendo o carro do nosso filho preso, nem chegou a tocar o chão, voou e ficou preso nas árvores. Achamos que toda a nossa família tinha sido destruída ali. Mal estávamos superando aquele episódio de 2008, da perda da nossa filha, e de repente nos vimos de novo no meio de um furacão, de uma situação que fugia completamente do nosso suportar humano. E ali, pegando o nosso filho, o nosso neto já morto no colo, e desesperados, o meu marido dando assistência ao nosso filho, superamos nosso filho, a nossa nora, o outro netinho nosso, que na época tinha 2 para 3 anos, ele ficou ainda no hospital, na UTI, em coma, por uns 4 dias. Nós pensávamos que ele também ia morrer, e clamamos muito a Deus pela vida dele. Enfim, foi mais um momento da nossa vida que a gente fica ali, meu Deus,
acabou, não tem mais, o que, que pode vir? Isso foi logo em janeiro. Em março, no início de março desse mesmo ano, 2011, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Percebi o câncer de mama, fiz a biópsia, testou o câncer de mama. Eu, quando fui pregar o resultado da biópsia, pensei, não vai ser nada, Deus já agiu, Deus já libertou. Isso é uma coisa que eu quero dizer para você. Uma das coisas que a gente pensa na hora da tragédia, do mal, da crise, é que você não vai ser atingido porque você tem Deus, você é uma pastora, você é um líder, isso vai ser uma blindagem que você não vai alcançar. Então, esse tipo de pensamento nos fragiliza, nos deixa frágeis, nos deixa à mercê de sucumbir na hora da crise. Porque, na verdade, Jesus não nos preparou para a gente nunca passar por nada. Ele, pelo contrário, ele disse que nós teríamos aflições, tribulações, apesar de nos animar, de nos fortalecer, mas Jesus deixou claro que a gente ia enfrentar esses momentos. Só que a gente quer achar que eu estou blindado, nada vai chegar em mim, e de repente nós nos vemos no miolo do furacão e ficamos pensando, como que isso aconteceu? Como que eu pude chegar no divórcio? Como que eu pude chegar numa situação? Por que Deus permitiu a perda? Por que eu estou nessa situação? Se eu sirvo a Deus, se eu sou um pastor, um líder, um obreiro, uma pastora, uma pessoa mesmo, membro da igreja, mas fiel a Deus, se eu tenho dedicado a minha vida, por que acontece isso? Por que Deus não me protege? Então, amado, tira isso da sua cabeça, esses porquês. Porque se você não tiver preparado para a luta, para a batalha, não tiver consciência de que estar servindo a Deus ou ser fiel a Deus não é uma blindagem que nos impede de passar circunstâncias, mas servir a Deus e ser fiel a Deus é uma blindagem espiritual para que nós não fracassemos, para que nós não sucumbamos, para que nós não morramos no deserto, para que a nossa vida não se acabe na hora da dor, da luta, da perseguição, de seja o que for. Então, o que Deus quer nos preparar hoje é isso. Nós temos na Bíblia, voltando ao ano de 2011, então, só computando em 2011, janeiro, nosso neto morreu, em março eu fui diagnosticada com câncer, passei o ano todo fazendo quimioterapia, radioterapia, que quem sabe o que é isso, aquilata bem o que nós passamos. Eu fiquei desfigurada fisicamente, perdi todos os pelos do corpo, fiquei muito fragilizada, e durante esse tempo, no mesmo ano de 2011, começando em junho, de junho a novembro, morreram 3 irmãos meus. 3 irmãos. Então, a perda do neto, a descoberta do câncer e o tratamento penoso, e nesse intervalo, 3 irmãos meus morreram. Irmãos muito chegados, nossa família é muito unida, pessoas que quando um espirra, o outro gripa, é gente muito ligada. Então, só para você fazer a ideia do que significou tudo isso na nossa vida. E eu, fragilizada, enfrentando o câncer e passando por isso, chorando a morte de irmãos, de dor, chegou um momento que eu não sabia mais nem como chorar, parece que minhas lágrimas tinham secado. E aí eu fui para a palavra de Deus, porque nessa hora, queridos, é a palavra de Deus mesmo. Eu comecei a ler muito a Bíblia, e aqui não daria tempo da gente falar tudo, porque é um trabalho específico, mas você que conhece a palavra de Deus, você sabe. Eu separei aqui o exemplo de Elias, que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, que para você aquilatar o que nós queremos falar. O Elias, ele já tinha passado por momentos de glória no Monte Carmelo e tudo mais, e de repente ele se vê agora num vale que ele mesmo entrou, a Bíblia diz que ele escolheu entrar nesse vale, e chorando, desesperado, e dizendo, já basta, Senhor, eu não quero mais viver. Então, para você ver que esses vales, esses momentos difíceis, e ele estava enfrentando isso, não era por causa do pecado, não. Vocês sabem que quando eu passei o ano de 2011,
que foi esse ano terrível, de uma tragédia em cima da outra, muitos colegas até de ministério ficavam pensando, e alguns mais íntimos a chegar até a dizer assim, poxa, o que foi que você fez para que Deus te castigasse tanto assim? As pessoas, às vezes, julgam que quando você está passando um momento de dificuldade na família, no ministério, na vida pessoal, é porque Deus está te castigando, é Deus, você fez alguma coisa errada, você está em pecado para estar enfrentando. Então, isso aí tudo eu enfrentei. É um tipo de preconceito também que existe, até a nível de ministério. E, por isso, muitas pessoas sofrem caladas, passam os momentos mais difíceis, sufocados, porque tem medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão julgar. Eu sei vários casos de pessoas que compartilham, que enfrentaram câncer calados, para não dizer para ninguém da igreja que estava com câncer, porque como é que eu vou orar por cura divina se eu mesmo estou com câncer? Então, isso tudo, a gente precisa quebrar esses paradigmas, a gente precisa quebrar esses preconceitos, a gente precisa entender que o momento de dificuldade, de crise, ele é uma parte da nossa caminhada. O deserto, ele é um caminho de passagem na nossa caminhada, mas ele não é o nosso lugar definitivo. O Elias estava no deserto, ele achou que tudo estava acabado, ele mesmo pediu, Senhor, eu não quero mais viver. Ele estava desistindo de tudo, porque quando a gente está enfrentando a dificuldade, amados, seja no ministério, uma pressão muito grande, uma luta muito grande, na vida familiar, ou uma perda, ou uma sensação de fracasso pessoal que você esteja enfrentando, você às vezes perde a esperança, se afunda na depressão, como foi o caso de Elias. Basta, eu não quero mais, eu estou desistindo, eu quero que o Senhor me leve. Existem as pessoas que não têm Deus e que nessa hora até se suicidam. Mas, às vezes, mesmo quem tem a fé em Deus, quem tem confiança em Deus, não se suicida, mas faz como Elias fez. Senhor, leva a minha vida, eu já basta, eu não quero mais viver. Então, não é só desistir no sentido de se suicidar ou tirar a própria vida, mas no sentido de perder a esperança, de achar que não vai mais fluir. E eu passei por isso também, de dizer, como é que eu vou conseguir pregar? Como é que eu vou conseguir avançar? Como é que eu vou conseguir viver? Então, amados, é nesse momento que Deus age, porque Elias estava enfrentando isso. Mas eu quero te dizer, Elias estava no meio do nada. Ele achava que ele estava sozinho, como eu também achei muitas horas, me achei sozinha. Mas não se entregue, não desista, porque Deus está presente no deserto. Elias estava tão focado no problema dele, nos males dele, que ele não percebeu o cuidado de Deus naquele momento da vida dele. E eu pude sentir esse cuidado de Deus na minha vida em todos os momentos. Não só quando eu enfrentei o câncer, não só quando eu perdi a minha filha, não só quando eu enfrentei a perda do nosso neto, as perdas dos meus irmãos em um ano, e no mesmo período de 12 meses eu ainda perdi a minha mãe, esqueci de dizer. A minha mãe não suportou me ver enferma, enfrentando um câncer, perder 3 filhos, perder o neto, e a minha mãe também sucumbiu e morreu, e eu ainda tive que enfrentar mais essa dor. Então, amados, eu quero dizer para você o seguinte, o grande problema que a gente tem que focar agora, para você que está aí nos acompanhando, não perca a noção do sobrenatural na sua vida, não baixe a guarda, não entregue os pontos, porque apesar de muitas horas, o sentimento que eu tive, pessoal, humano, foi, eu não vou conseguir, chega, basta, não vai mais dar, eu não quero mais ter que enfrentar nada, eu acho que eu desisto aqui. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que eu não desisti. Elias também. Deus supriu as necessidades dele. Deus estava ali. Eu quero que você saiba que o sobrenatural de Deus está presente nesse deserto, nessa situação que você está enfrentando, nesse fracasso que você está enfrentando. Deus agiu no deserto exatamente com o que Elias precisava. O que Elias precisava ali
Era pão e água, e foi isso que Deus deu. Ele sabe o que você precisa. Você está aí talvez achando que é o fim, que não dá mais, mas o chamado de Deus para a sua superação. Eu estou vendo pessoas que foram, que estão entrando em contato, que foram violentadas, abusadas, sofreram abusos sexuais, sofreram abusos, violência doméstica, passaram por situações de abandono, de rejeição. Então, tudo caminha para você dizer, eu vou ficar preso nisso, eu vou ficar preso nisso. Mas eu quero dizer uma coisa, que isso foi, eu vivi. Eu não estou falando do que eu ouvi, eu estou falando do que eu vivi. Nós precisamos enfrentar e ver o sobrenatural de Deus e ter certeza de que Deus está agindo. Um outro exemplo que a gente vê na Bíblia, já que eu citei o exemplo de um homem, eu vou citar o exemplo de uma mulher também, Agar. Ela está em Gênesis capítulo 21, a partir mais ou menos ali do versículo 14. Quando ela sofre toda a pressão, aqui não cabe o porquê chegou no problema, não cabe o que levou Elias para o deserto ou o que levou Agar para o deserto, não cabe aqui a história ou saber o porquê do que aconteceu antes. O fato é, está na situação difícil, está no deserto. A primeira coisa que Agar fez foi desistir do sonho dela. A Bíblia diz que ela jogou o seu filho, abandonou o seu filho lá embaixo de uma árvore. Porque às vezes quando você está enfrentando uma pressão, enfrentando um momento difícil, enfrentando uma dor, uma luta, um trauma, uma perda, uma situação que você não sabe lidar, a primeira coisa que o inimigo coloca na sua mente é: desiste porque isso não é para você, isso não é teu, entrega os pontos. Então Agar desistiu e Deus quer dizer, não desista dos seus sonhos. Quando Agar pensou que estava tudo acabado, Deus mostrou uma fonte para ela. Queridos, Deus sempre vai mostrar fonte. Isso é uma experiência que eu vivi. No meio das piores perdas, no meio das piores tragédias, quando eu achava que eu estava dilacerada, que eu estava destruída, eu encontrei alimento em Deus. E eu encontrei alento em Deus mesmo, na palavra de Deus. Tinha coisas que eu pregava para os outros, e naquela hora o Espírito Santo pregou para mim. Eu quero que você tome posse do que você prega, da palavra de Deus, porque ela é para você também, meu querido, minha querida. Deus usa a palavra dele para nos curar, para nos salvar, para nos animar. E a Bíblia diz que a primeira coisa, quando Deus mostrou a fonte para Agar, ele disse, pega o teu filho. Não desiste do teu sonho, não desiste do teu ministério, não desiste da tua família, não desiste da tua vida. Está passando uma situação de fracasso, o inimigo aponta o teu fracasso, o inimigo aponta a tua tragédia, o inimigo aponta a tua perda, o inimigo aponta o teu pecado. Porque também, amados, tem muitas pessoas que passam pelo momento, só um pouquinho, me dá um lenço. As pessoas, às vezes, passam pelo momento da luta e da dor, do enfrentamento da situação difícil, e elas perdem a noção, a visão espiritual. Elas perdem e só vem o problema. E Deus está te convidando para olhar ao teu redor, porque se Elias não olhasse ao redor, ele não ia ver o alimento de Deus tão próximo dele. Ele não ia ver a água de Deus tão próxima. Se Agar não tivesse tirado os olhos da sua tragédia e olhado ao redor, ela não teria visto a fonte que Deus colocou no deserto. Tem uma fonte perto de você, tem um pão, tem um alimento que Deus vai colocar. Essa é uma certeza que Deus tem que reacender no teu coração, como Ele reacendeu no meu. Você pode até achar que está só, que não tem solução, mas não é verdade. Nós temos um Deus que nunca nos abandona. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, Ele mesmo falou, contudo, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. O Senhor está conosco a cada momento e Ele sabe o que precisamos. Como é que nós vamos enfrentar? Qual é o caminho da superação? E agora que nós vamos chegar de forma mais sucinta, o caminho da superação. Eu separei 4 partes, porque a palavra de Deus é o deserto, a dor, a luta, o fracasso, o abuso, a derrota, não é o teu fim, não é a palavra final.
O abandono não é a tua palavra final, a tragédia não é a tua palavra final. E aí Deus vem com pelo menos 4 coisas, tem muito mais coisas, mas nós separamos 4, bem práticas. E a primeira é a decisão. Você tem que tomar uma decisão. Lá em Lucas capítulo 15, o filho pródigo estava no meio dos porcos, no meio de uma tragédia, por culpa dele mesmo, porque agora não vem aqui o que é culpa, o que fez você chegar ali. Às vezes são erros nossos, às vezes são injustiças, às vezes são tragédias que fogem ao nosso controle, não importa. O que nós queremos tratar é exatamente o que você está enfrentando. Qual é o deserto, qual é a dor, qual é a situação de perda, de dificuldade. E aí vem, você tem que tomar uma decisão. O rapaz que estava lá no meio dos porcos, aquele filho, que não importa como ele chegou ali, ele percebeu como ele estava, ele tomou consciência da sua tragédia, ele disse, eu vou me levantar. Essa é a primeira coisa. Eu vou me levantar. Eu quero sair daqui. Eu quero sair dessa circunstância. Então, o convite de Deus para você é hoje, tome a decisão de sair. Tem pastores achando que é o fim do ministério. Tem pessoas enfrentando luta, achando que é o fim do casamento, o fim da família, o fim da vida, o fim da paz, o fim da sua felicidade, do seu futuro. E Deus está dizendo, tome a decisão hoje. Diga, eu vou sair dessa circunstância. Eu vou me levantar. A segunda parte, o segundo passo muito importante é clamar, é orar. Porque ali em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, o Josafá percebeu que ele estava cercado de inimigos, cercado por todos os lados da tragédia. E então, o que ele fez? A Bíblia diz que ele levantou um grande clamor. A Bíblia até diz que ele teve medo. Às vezes nós estamos enfrentando tragédia, que dá medo, que você não sabe, você se sente fragilizado. Mas a Bíblia diz que ele decidiu buscar o socorro do Senhor. Olha que palavra forte. Querido, querida, decida buscar o socorro do Senhor. Foi isso que eu fiz. Mesmo sem ter lágrima para chorar, mesmo que às vezes a voz não saísse, o meu ser clamava, Deus, eu preciso da tua mão, eu preciso da tua voz, eu preciso da tua presença. E é isso, amados, o grande caminho da superação. É você clamar, buscar o Senhor, reconhecer. Mas eu não quero ficar assim, Senhor. Eu estou aqui no meio dessa circunstância, mas isso não é o meu fim, eu creio. E aí vem a ação prática, que é o terceiro passo. Ação. Por isso que o nome é superação. O Moisés estava cercado, o povo de Israel cercado entre o mar, entre a tragédia, entre o inimigo, os barulhos dos carros e rodas dos cavalos, e eles estavam desesperados. É o fim agora, estamos cercados, não tem mais nada. Êxodo capítulo 14. E o que Deus fala quando Moisés clama? Quando Moisés clama a Deus, Senhor, e agora? Aí Deus diz, por que você ainda está clamando? Tome uma decisão, diga para o povo marchar. Então, querido, não fique estagnado. Deus disse para Elias, te levanta e come. Deus disse para Agar, toma o teu sonho, vai em frente. Então, é a ação prática, é a ação, é você realmente ter essa força. A Bíblia diz que isso envolve uma atitude de fé, que é o 4º passo. Atitude de fé. Atitude de fé, só isso. Porque se você, no meio de tudo isso, não tiver, ainda que tudo pareça conspirar contra, atitude de fé é o 4º. Porque quando aquele paralítico estava lá com Jesus, no capítulo 5 de João, Jesus orou, abençoou a vida dele, mas ele poderia ter continuado deitado lá. Como que ele ia descobrir? Jesus disse, toma o teu leito e anda. Exigiu uma atitude de fé dele, de achar que ele podia. Porque ele já era paralítico a vida toda, ele já estava acostumado a nunca andar. Como que ele fez um movimento? Como que ele se movimentou? Exigiu atitude de fé. Então, querido, se você ficar prostrado no meio do fracasso, da dor, da perda, do divórcio, do abuso sexual, se você paralisar no deserto e não reagir, se você só ficar orando, orando e desesperado, e chorando,
não vai ser a solução. A oração, ela pede prática, ela pede ação, ela pede uma ação prática, ela pede uma atitude de fé. É de você realmente levantar, pegar o que está te oprimindo, toma o teu leito, pegar essa dor, pegar essa tragédia, pegar esse fracasso, essa perseguição que você pensa estar sofrendo no teu ministério, esse problema na tua família, essa dor que você está enfrentando por causa de problemas com teus filhos, problema em qualquer esfera da tua vida, profissional, espiritual, familiar, pessoal, não importa. É você enfrentar e você crê que o nosso Deus é Deus de vitória. E eu quero terminar esse compartilhamento dizendo uma coisa muito importante para vocês. Eu não estou apenas aqui. Eu não estou apenas firme. Eu não estou apenas firme em Deus. Lá em Efésios, quando fala da armadura espiritual, no capítulo 10, ele fala que tendo passado tudo isso, você permaneça de pé. Porque às vezes você até passa o problema, você até passa a luta, mas você passa acabado, destruído, amargurado. Tem um monte de gente no ministério amargurado, culpando o superintendente, culpando o conselho. Tem uma porção de gente culpando o governo pelas suas tragédias. Tem uma porção de gente culpando a sua família, culpando o seu marido, culpando isso, culpando aquilo. Não é a decisão. Nós precisamos entender que nós somos mais que vencedores mesmo. E que quando Deus faz a obra nas nossas vidas, nós vamos vencer e superar. E o mais importante, fique firme para superar. Você tem que derrotar o inimigo e ele é vencido. Satanás é vencido, isso é fato. Então, amados, nós temos só que ter atitude de fé e andar, tomar o leito e andar, prosseguir, firmar. Eu hoje vivo grandes coisas e grandes bênçãos da minha vida, a minha família, o nosso filho que teve a perda do seu filho, que está no Rio de Janeiro com a sua família agora, está fluindo, servindo a Deus. Deus deu uma nova filhinha, Deus deu bênçãos, Deus tem dado quantas bênçãos. Eu não poderia enumerar aqui a quantidade de bênçãos, de graça que Deus tem dado para a nossa família. Eu pensava que era o fim. Lá em 2008, 12 anos se passaram. Eu estou vivendo o melhor de Deus até agora, porque eu creio que o melhor ainda está por vir. Eu tenho fé. O deserto não é a palavra final. O deserto e a dor, a tragédia, o problema não define a tua vida. Não seja definido pelo problema. Não importa qual foi a luta ou qual está sendo a luta. Deus é Deus. Deus é fiel. Ele é o nosso socorro e ele está presente na sua vida. Então, só recapitulando. Decidir se levantar, sair do problema, orar, clamar a Deus, confiar que Ele tem a resposta. Ação, se levantar, marchar, seguir, fluir a tua vida. E, por último, ter fé, dominar o problema, superar é dominar, é vencer. Toma o teu leito, pega o que te oprime, pega o que te machuca, pega o que te tem feito mal e toma posse da bênção de Deus. Anda, flui, não deixa o leito te prender, não deixa a dor te prender, não deixa a perda te prender, não deixa a calúnia te prender, não deixa a amargura te prender. Te liberta em Deus de tudo que te prende e flui, caminha, anda, porque é isso que eu estou fazendo, descobrindo todos os dias fontes novas. Deus tem um novo para você, Deus tem bênçãos sobrenaturais e eu creio, enquanto eu falo isso, saiba que é decreto profético, vai recebendo aí na tua vida, em nome de Jesus, o fluir, a graça, a bondade, a misericórdia, a superação de Deus na tua vida. Eu acredito que todos nós que estamos agora conectados, estamos recebendo de Deus. E eu quero que você feche os teus olhos aí, por um minutinho só. Você creia que Deus conhece cada situação da tua vida, do teu ministério e da tua família. Deus conhece se é enfermidade, se é luta no ministério, se é batalha
batalha na família, se é problema financeiro, se é uma tragédia, ou até pecados cometidos, que o diabo quer te prender pelo pecado, pela culpa dos teus pecados, até isso você precisa se levantar e superar. O Senhor tem bênção e nós vamos orar agora em nome de Jesus, ó Pai. Entra com a tua graça, o teu poder e a providência na vida de cada servo e serva tua que está agora conectado, recebendo esta oração. Pai, em nome de Jesus, age neste problema, nessa circunstância, como o Senhor agiu no deserto de Elias, no deserto de Agar e de tantos outros da tua palavra, como o Senhor agiu na minha vida, dando a tua graça, a certeza da vitória, a superação. Recebe a bênção de Deus sobre a tua vida. É uma alegria estarmos aqui. Eu sei que ainda temos muitas bênçãos hoje, viu, pastor Erivelto? Estou colocando à sua disposição. Espero que realmente tenha sido proveitoso para todos nós, porque o Espírito Santo realmente é o nosso maior aliado em qualquer superação. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ok. Obrigado, Eurides. Foi muito bom, realmente, né? É muito bom ouvi-la e saber desse seu testemunho de superação. Boa parte deles nós convivemos juntos, inclusive, né? Quantas vezes você chegava nas reuniões com a touca, né? Mas a gente nunca te via reclamando de nada. Então, eu acho que um grande momento da superação é um momento que a gente não reclama, que a gente aprende a agradecer a Deus e a esperar no Senhor, né? Então, muito obrigado. Os testemunhos aqui no chat aqui, eles são muito fortes, muito fantásticos. E a única coisa que eu falo é te agradecer, né, por você ter aceitado o convite e ter falado para a gente agora de manhã. Muito obrigado, em nome de Jesus, sabe? Eu acho que todos os pastores, todos os amigos do ministério aqui, eles não vão ser mais o mesmo, com certeza. Porque a cada sábado Deus tem feito algo novo em nossas vidas, né? Então fica aqui o nosso agradecimento em nome de Jesus. Deus continue te usando poderosamente. Seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado, Eurides. Abre o microfone. Abriu? É só para finalizar dizendo uma frase que eu sempre digo e que parece frase feita, mas não é não. Não reclama, clama. É isso aí. Muito importante. Em lugar de reclamar, a gente clamar a Deus. Isso é muito forte, pastor. Um grande abraço. Amém. Um grande abraço. Obrigado. Eu sempre acompanho o pastoreio, só quando não dá mesmo, mas sempre nos sábados eu estou ligada, porque eu sou muito abençoada por esse trabalho. Eu agradeço a Deus essa iniciativa que o Conselho Nacional, a Secretaria de Educação teve de fazer esse pastoreio. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar ligados aqui para receber ainda mais de Deus. Deus continue abençoando meu nobre Pará, o pastor Josué Benção, em nome de Jesus. Um forte abraço a ele, a todos os pastores, superintendentes, o Conselho do Pará, em nome de Jesus. Amém? O Paulo, Deus abençoe todos vocês, tá bom? Amém. Bom, dando continuidade ao pastoreio de pastores, irmãos, agora nós vamos receber agora a Gabriele Salles. Ela é profissional, como disse a vocês, psicóloga, ela é da Bahia. E olha, gente, a Bahia é uma terra maravilhosa, né? Um estado maravilhoso. Eu posso dizer assim, abertamente, eu sou, como é que eu digo aqui? Eu sou um meio baiano, entendeu? Viu, Aécio? Tá ouvindo aí, né? Viu, Milton? Eu sou um meio baiano, porque a minha esposa, ela é baiana de Feira de Santana. A Bahia é top, meu amigo. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Gabriele, seja muito bem-vinda. Gabriele vai falar um pouquinho hoje com a gente aqui sobre as doenças psicossomáticas, né, Gabriele? Deve falar alguma coisa sobre ansiedade também, com certeza. Ela domina muito bem esse assunto. E eu creio que é algo que vai falar para a gente, para os amigos do ministério. Lembrando, nós não somos colegas de ministério. Nós somos
amigos de ministério, em nome de Jesus. Então, Gabriele, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Antes, quero mandar um abraço para o Valdemar. Viu, Valdemar? Deus abençoe o nosso presidente aí da Bahia, pastor Valdemar, em nome de Jesus, todo o conselho da Bahia. Eu estou vendo ali, tem o Aécio ali agora, tem o Milton Salles, que é o secretário administrativo. Deus abençoe a minha Bahia, em nome de Jesus. Gabriele, contigo a palavra. Amém. Paz, pastores. Um prazer para mim estar aqui nesse momento. Às vezes eu olho assim para o lado, é porque está logado aqui na minha televisão também, para que eu possa ver melhor. Mas Amém. É um prazer para mim estar aqui esta manhã. Como o pastor Erivelton falou, eu sou psicóloga, sou também pastora, sou de uma linhagem sacerdotal quadrangular. As minhas raízes são quadrangulares. Eu sou neta de pastor, filha de pastor, sobrinha de pastor e sou pastora também. E hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre doenças psicossomáticas. Eu atuo na clínica, atendo crianças, jovens e adolescentes. Desenvolvo um trabalho aqui no estado também, porque eu sou coordenadora estadual de filhos de pastores e desenvolvo também um trabalho com os FIPAs atrelado ao conhecimento da psicologia, oferecendo aos filhos de pastores também o suporte psicológico necessário nesses momentos. Hoje é um tempo de qualidade, eu pude ver aí, né, a pastora Eurides trazendo esse testemunho marcante. E antes de começar, eu sempre digo para os FIPAs que nós não precisamos buscar referências fora, nós temos referenciais dentro da nossa igreja do Evangelho Quadrangular. E prova disso é esse testemunho grande que a pastora Eurides trouxe aí hoje, que é um grande testemunho de superação para a nossa vida e uma lição para todos nós. Mas pegando um pouquinho do gancho que ela trouxe aí, ao ela falar sobre se calar, tem uma frase muito conhecida, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido, que fala assim: quem cala, consente. Mas, na verdade, hoje eu quero trazer para você que quem cala não consente, quem cala somatiza. Porque se nós não externalizarmos, não falarmos, nós nos afogamos por dentro, né? Eu sempre digo que nós somos como um recipiente, todo recipiente ele tem um limite. E nós precisamos encontrar o nosso limite, porque muitas vezes a gente vai acumulando na nossa trajetória pastoral e muitas vezes qualquer gota d'água nos transborda. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar aqui nessa manhã. Mas por que doenças psicossomáticas, né? E aí eu preparei um material para vocês, eu passei para a Débora, quero já agradecer a ela pelo suporte, para que um material bem explícito, para que depois, se vocês quiserem, até mesmo utilizar desse material ou dar uma lida, a linguagem é bem prática para que todos possam entender e compreender muito mais do que a minha fala oral, mas também que vocês possam ver aí na escrita. Bom, as doenças psicossomáticas ou somatização, pode ser chamada das duas formas, elas são doenças mentais, as quais desencadeiam sintomas físicos, né, incluindo a dor. Por que eu destaquei incluindo a dor? Porque muitas vezes, por se tratar de doenças mentais associadas às nossas emoções, muitas pessoas podem achar que elas não desencadeiam dores. E sim, elas desencadeiam dores, né? Então, como eu coloquei aí, sua origem é emocional ou psiquiátrica e afetam o bom funcionamento do organismo. Então, a origem dessas doenças psicossomáticas está na emoção, nos problemas emocionais, ao qual reverberam para o nosso físico. Eu sempre digo que a nossa mente e o nosso corpo, eles não estão dissipados, eles estão interligados. Então, o nosso corpo, ele emite informações para a nossa mente e a nossa mente emite informações para o nosso corpo. Por isso que, muitas vezes, por não externalizarmos, por não falarmos, por não transparecermos esse ápice de emoções, muitas vezes vivenciados por nós, até mesmo no ato do pastoreio, nós acabamos somatizando. E a nossa mente reverbera isso para o nosso corpo. É uma reação mental, é uma comunicação entre a mente e o corpo. Pode passar, Débora, por favor? Eu ainda acrescentei e coloquei: a somatização representa uma ligação direta, como eu falei, entre a saúde emocional e a saúde física. Este processo é inconsciente. Por que inconsciente? Porque você não tem aquela consciência de que eu vou somatizar agora. Essa informação da minha mente, esse ápice de emoções vai desencadear no meu corpo agora. É algo inconsciente e que você muitas vezes só torna consciente, você só tem a consciência
com o diagnóstico médico, né? E muitas vezes é natural, eu vou mais para frente, eu vou explicar para vocês quais são essas doenças psicossomáticas e os sintomas delas, mas muitas vezes é muito natural e é constante que a nossa procura seja por um clínico geral, seja por um especialista de uma área física e não mental. Porque nós achamos, por reverberar questões físicas, nós achamos que aquilo é físico. Entretanto, a origem não está no físico, e sim no emocional e no psíquico. Eu ainda acrescentei aí e coloquei que a conclusão do diagnóstico, ela é minuciosa, ou seja, ela não é simples, ela é detalhada, por se tratar de um diagnóstico de eliminação. Como assim, Gabriele? Nós chamamos de diagnóstico de eliminação porque nós temos que mapear, ver se de fato aquela doença ela é física. Ela não sendo física, nós não encontrando uma causa física, aí sim, depois de eliminar todas essas questões, por exemplo, uma enxaqueca, por você perceber que uma enxaqueca talvez não seja proveniente de um problema ocular, por você perceber muitas vezes que um problema gástrico não seja proveniente de algo que você comeu, e aí você vai descartando isso, descartando até, de fato, encontrar a causa que é psicológica. Então, eu encontrei aí, é necessário investigar todas as outras possíveis causas. Nesse início, eu estou sendo um pouco mais rápida para que você possa entender um pouquinho, para que eu chegue, de fato, nos sintomas e contextualize com a nossa vivência pastoral. Pode passar, Débora. Ela tá passando As causas. As causas. Ela tá passando no não existe uma causa única para o desenvolvimento de uma doença psicossomática. Como assim? O seu desenvolvimento depende de uma predisposição pessoal e orgânica, de acordo entre a interação entre o corpo e o psicológico e a reação dos mesmos frente aos eventos da vida. Eu sempre digo que nós somos seres subjetivos, singulares. Então, não posso determinar. Eu sempre falo para os meus pacientes e para os lugares que eu vou dar palestras. Inclusive, eu participei até de um momento com os filhos de pastores, agora, nessa última semana, falando a respeito de emoções. E eu enfatizei muito isso para eles. Nós somos subjetivos, nós somos singulares. Nós não somos uma receita de bolo pronta, onde todo mundo vai se enquadrar naquilo. Então, eu não posso jamais chegar e dizer para você que a sua causa, talvez se você desenvolver uma doença psicossomática, vai ser a mesma causa do outro amigo pastor. Nós somos seres singulares, né? E eu também enfatizei aí que muitas vezes não existe uma causa única. Ela está atrelada a diversas emoções e está atrelada à nossa forma de lidar com essas emoções. Eu preparei um vídeo que a Débora me pediu, a pedido do pastor Ivelton, e eu falei exatamente sobre essa questão do autoconhecimento. Porque hoje em dia, no tempo que nós estamos vivendo, onde a gente teve uma pausa brusca das nossas atividades, muitos pastores não pararam completamente, mas diminuíram o seu ritmo, né, diante de alguns decretos das prefeituras, dos governos, onde nós tivemos que nos reinventar, nós nos encontramos a necessidade de nos conhecermos mais. E estamos ouvindo também muito falar sobre o controle das emoções. Quem nunca ouviu falar aí sobre inteligência emocional? E eu sempre digo que o primeiro passo para a inteligência emocional é o autoconhecimento. E o primeiro passo para que eu possa detectar algo em mim é a necessidade que eu tenho de me conhecer. Então, eu preciso me conhecer. E é exatamente isso. O autoconhecimento é um mapeamento. É quando você mergulha dentro de si. É quando você começa a investigar sobre você mesmo. É se conectar consigo mesmo. E até mesmo nesse assunto de doenças psicossomáticas, eu trago isso também. A importância, pastor, de você se conectar consigo mesmo. Porque muitas vezes, na vivência pastoral, nós estamos conectados com os membros, estamos conectados com a igreja física, com as necessidades físicas da igreja, mas não estamos conectados com a nossa necessidade física e emocional. Então, no vídeo que eu passei para a Débora, eu até falei sobre a importância de desenvolvermos estratégias de autocuidado.
E para eu desenvolver uma estratégia de autocuidado, até mesmo porque um assunto está atrelado ao outro, então não estou fugindo do tema. Para eu desenvolver uma estratégia de autocuidado, eu preciso me conhecer. E para eu ter essa consciência de que talvez eu desenvolver uma doença psicossomática, eu também preciso estar conectado comigo mesmo, estar atento a essas emoções. Porque essas doenças psicossomáticas estão atreladas às minhas emoções e à forma que eu lido e interpreto elas. E para eu saber a forma que eu vou controlar, eu preciso conhecer. Eu não posso controlar algo sem conhecer. Muitos pastores aqui trabalham diretamente com a parte administrativa da igreja. E se você for estudar administração, você vai ouvir que para você administrar uma empresa, você precisa conhecer a história dela. Você precisa conhecer a sua origem. Você precisa conhecer quem era aquela empresa. Assim também somos nós. Para controlarmos as nossas emoções, precisamos compreender a respeito dessas emoções e o que essas emoções estão desencadeando em nós. Quais são as reações que essas emoções têm desencadeado em nós. Então, é exatamente isso. A causa, ela não é única. Ela pode ter diversas causas, porque ela está atrelada a, muitas vezes, diversas emoções e também a diversas formas que nós lidamos com essas emoções. Pode passar, Débora. Eu incluí aí que alguns transtornos facilitam a somatização. E aí eu coloquei o exemplo de 2, que é o transtorno depressivo e o transtorno de ansiedade generalizada. Por que eles facilitam a somatização? Porque um portador desse transtorno, ele tem uma facilidade muito grande de potencializar a sua vivência, as suas emoções, os seus sentimentos. Então, ele tem uma facilidade muito grande de somatizar. A vivência do portador do transtorno depressivo ou do transtorno de ansiedade generalizada, ela é muito latente. Então, consequentemente, ele tem muita facilidade de somatizar e de desenvolver outras doenças psicossomáticas, tá certo? Por quê? O pastor Erivelto falou aí que eu ia falar um pouquinho sobre ansiedade. Por que transtorno de ansiedade generalizada? Todos nós sentimos ansiedade. A ansiedade é uma reação do nosso corpo frente a um evento incerto. Por exemplo, trazendo para os dias de hoje, nós estamos vivendo um período muito incerto atualmente. Incerteza do que vai acontecer, como é que quando vai voltar tudo isso ao normal, quando é que eu vou poder abrir a minha igreja para todos os meus membros sem selecionar, né? Sem ter aquele limite de pessoas. Quando é que eu vou poder voltar à minha rotina normal? Tudo isso são situações, eventos incertos. E tudo isso desencadeia a ansiedade em nós, porque é uma reação orgânica, é uma reação do nosso organismo frente a uma incerteza. É natural. Você sentir ansiedade, colocando no ditado popular, uma vez ou outra, é natural. É uma reação orgânica. Entretanto, a partir do momento que isso deixa de ser uma eventualidade e passa a ser uma rotina, todos os dias você se sentindo e se descrevendo assim, ansioso, e muitas vezes a ansiedade da taquicardia, muitas vezes a ansiedade da náusea, como eu falei, é uma doença também psicossomática, então é uma doença mental, psíquica, que desencadeia no seu físico. Se você constantemente está se sentindo assim, possivelmente deixou de ser uma ansiedade funcional e passou a ser uma ansiedade disfuncional, enquadrando nos transtornos. E deixando de ser ansiedade e passando a ser um transtorno de ansiedade generalizada. Vocês estão conseguindo raciocinar, pegar a linha de raciocínio? Por que transtorno? Porque o transtorno, ele é uma grande variedade de condições que afetam o nosso humor, o nosso raciocínio e o nosso comportamento. Então, deixando de ser ansiedade funcional, a ansiedade eventual, natural do organismo, passando a ser um transtorno, algo mais agravado, que precisa de um tratamento mais delicado. Eu acrescentei aí também para vocês entenderem, como eu falei, o slide está bem explícito para que vocês possam entender para além das minhas palavras. Eu acrescentei aí que o estresse e algumas situações vivenciadas podem ser gatilhos para o desenvolvimento dessas doenças psicossomáticas. Por isso que eu trouxe esse tema hoje, porque muitas vezes a vivência pastoral, ela é muito estressante. Não só, muitas vezes, o contato com os problemas da membresia, mas também os desafios frente à vivência pastoral.
trazendo para o tempo de hoje que nós estamos vivendo, muitos pastores tiveram que se reinventar. E essa reinvenção gerou um desgaste físico e psicológico muito grande e gerou um estresse. Gerou um desequilíbrio no nosso sistema nervoso, gerou um desequilíbrio, muitas vezes, no nosso sistema hormonal. E tudo isso afetou diretamente a vida do pastor. Porque muitos pastores que não eram muito atrelados à tecnologia tiveram que se atualizar. E essa reinvenção, se tornar, muitas vezes, aprendiz de algo que ele antes não tinha necessidade daquilo na visão dele. Gerou um abalo muito grande, emocional e também físico, porque, como eu falei, não estamos dissipados, estamos interligados. Então, a sua mente sempre vai fornecer informações para o seu corpo, assim como o seu corpo sempre vai fornecer informações para a sua mente. Então, eu acrescentei aí alguns exemplos, né, de situações que podem desenvolver essas doenças psicossomáticas. Exemplo 1, sobrecarga profissional. E aí a gente toca delicadamente na vivência de alguns pastores. Como eu falei, eu sou filha de pastor, sou neta de pastor, sou sobrinha de pastor, mas a minha vivência bem latente mesmo foi com o meu avô, que era como um pai para mim. Era um dos pastores pioneiros daqui da Bahia. O meu querido pastor Aécio está aí assistindo, era amigo do meu avô e tantos outros pastores, Bispo Souza. E meu avô tinha muito essa sobrecarga profissional, aquela necessidade de produzir, que muitos pastores têm. Então, ele não tinha um horário de encerramento, ele não tinha um tempo de descanso. Se ele tivesse no tempo dele de descanso e um membro ligasse, um membro pedisse ajuda, surgisse uma necessidade da igreja, automaticamente ele abandonava aquilo dali e partia para a sua vivência profissional, que não deixa de ser profissional, é pastoral e é profissional, porque, querendo ou não, também é a nossa profissão, é o nosso ato, dedicamos o nosso tempo ali, ofertamos o nosso tempo para isso e também ofertamos as nossas emoções, as nossas habilidades, nos deleitamos em cima daquilo. E muitas vezes ele fazia isso e ele não tinha esse limite. Olha o que eu falei em relação ao autoconhecimento, a necessidade de você se conhecer para você reconhecer os seus limites, o momento certo de parar. E muitos pastores vivem nessa busca desenfreada por querer produzir, por querer sempre estar presente na vida do membro, por querer sempre estar presente na sua vivência pastoral e acaba desrespeitando o seu limite, negligenciando muitas vezes as suas emoções pelo membro, pela sua vivência. E é por isso que eu trago hoje isso aqui, a necessidade de nos alertarmos. E talvez isso tenha desencadeado alguns sintomas em você, que você está achando que é físico e possivelmente pode ser de origem emocional. Eu gostaria de enfatizar que eu não estou aqui diagnosticando ninguém. Eu não gosto muito disso, não é um diagnóstico. Para que você tenha de fato um diagnóstico, você precisa procurar um psicólogo, também um outro tipo de especialista. Mas eu quero aqui trazer um esclarecimento para você, porque isso é muito necessário na nossa vivência enquanto pastor. Porque muitas vezes até mesmo não seja você, mas algum membro chegue no seu atendimento pastoral e te traga algumas situações assim, e você tendo esse conhecimento, você pode encaminhá-lo para o melhor tratamento naquele momento, ofertar o melhor conselho para ele. Eu também trago aqui que eventos traumáticos prévios, seja na infância ou na vida adulta, também podem desencadear doenças psicossomáticas. Então, por exemplo, algumas situações que você viveu, traumáticas, que te marcaram, pode desencadear alguns sintomas psicossomáticos, algumas doenças psicossomáticas. Vítimas de violência psicológica, física ou sexual também podem desencadear doenças psicossomáticas. Mais para frente você vai entender que doenças são essas. E nesse último tópico, eu lembro do que a pastora Eurides falou a respeito do calar. Sofrimento psicológico associado à dificuldade de falar sobre o assunto ou tendência de se isolar socialmente. Tem pastores que têm dificuldade de externalizar o que estão sentindo. Pastor, ele é um excelente ouvinte, mas tem pastores que não conseguem externalizar, não conseguem falar. Então, o que acontece? Ele acumula tudo aquilo que lhe vem, os membros trazendo, ele falando sobre aquilo e ele internalizando aquilo. Porém, ele não externaliza
o que ele está sentindo. Ele internaliza o que acontece na sua vivência pastoral, naquilo que os membros trazem, muitas vezes até mesmo nos dias que ele não está relativamente bem. Se nós formos perguntar para a pastora Eurides, nesse tempo que você passou, você não fez atendimento pastoral? Eu acredito que ela fez muitos atendimentos, mesmo talvez não estando relativamente bem naquele momento, mas talvez ela tenha abdicado dela mesmo para ouvir, então ela internalizou. Porém, é necessário também externalizarmos. E tem alguns pastores que, por não saber externalizar, ou por pensar, ninguém vai entender o que eu estou passando, ou ninguém vai compreender os meus pensamentos e a minha vivência e a minha forma de interpretar as minhas emoções, eu me isolo socialmente. E isso também pode desencadear uma doença psicossomática. Pode passar, Débora. A Débora consultou aí meu telefone. Se você quiser tirar alguma dúvida depois, pode ficar à vontade. Eu estou à disposição de vocês, tá? Agora vamos para os sintomas. Os sintomas psicológicos. Como eu falei, não estamos, volto a dizer, isso é bom para que você grave muito bem, não estamos dissipados, estamos interligados. Então, mesmo sendo uma origem psíquica, desencadeiam também, não desencadeiam só questões físicas, desencadeiam também questões psíquicas. Então, os sintomas psicológicos, ansiedade, irritabilidade, impaciência, tristeza, falta de interesse nas atividades diárias e exaustão. Esses são alguns sintomas provindos de doenças psicossomáticas, alguns sintomas psicológicos que podem se acarretar em algum momento, em alguma vivência estressante da vida. Pode passar. Liga lá e me dá meu carregador ali. Pode voltar, Débora. Você passou um. Deixa ela voltar, que agora eu vou falar dos sintomas físicos. Pronto. Agora, os sintomas físicos. Quando eu trago os sintomas físicos, como eu falei, é normal muitas vezes, é natural e é de grande parte as pessoas, quando têm esses tipos de sintomas, procurarem um especialista físico. Então, geralmente, a grande procura é por um clínico geral. Então, muitas vezes, os sintomas físicos mais frequentes são dor e queimação no estômago, associado ou não a náuseas e vômitos, constipação ou diarreia, sensação de falta de ar ou dor torácica. Isso é muito interessante porque nos tempos que nós estamos vivendo hoje, de Covid-19, muitas pessoas, quando sentem falta de ar, já associam que estão infectados. E muitas vezes não é o Covid-19. É uma doença psicossomática ou também pode ser ansiedade, porque a ansiedade também gera isso. Dores musculares, aumento da pressão arterial, aceleração dos batimentos cardíacos, dores de cabeça, alteração na visão, coceira, ardência ou formigamento com aparecimento ou não de lesões na pele, queda excessiva de cabelo, insônia, dor ou dificuldade para urinar, mudança na libido e dificuldade de engravidar ou alteração no ciclo menstrual. Tudo isso são alguns sintomas físicos mais frequentes. Entretanto, volto a dizer, nós não somos uma receita de bolo, então necessariamente não é tudo isso que você vai sentir, ou necessariamente você pode desencadear outros sintomas que podem também se enquadrar nessas doenças psicossomáticas, que foram desenvolvidas frente a eventos da vida, frente à sobrecarga de emoções que muitas vezes um pastor passa. Por isso, compreenda comigo a importância desse tema, a importância de estarmos com esse conhecimento, né? A importância de estarmos atentos a isso. E também comece a refletir a respeito daquelas pessoas que talvez chegaram no seu atendimento pastoral relatando algumas questões que talvez, ao seu ver, fossem físicas. Mas hoje você vai sair desse pastoreio de pastores compreendendo que nem tudo é físico. Existem questões que são emocionais, são psíquicas e que mais para frente nós vamos falar sobre o tratamento. Como é que podemos tratar sobre isso?
Muitos pastores se enquadram nesses sintomas físicos frequentes. Muitas vezes, diante como eu falei, uma sobrecarga emocional, diante a um trauma que talvez foi provindo, não da infância, mas até mesmo do próprio pastoreio, da própria interação entre o pastor e o membro. Existem traumas que são desencadeados nisso, né? É como eu falei, nós somos seres subjetivos e singulares. A minha forma de interpretar a vida e os eventos da vida é diferente da sua. E muitas vezes aquilo que para mim dói, para você não doa. Mas e aquilo que para você dói, para mim talvez não doa. Então, não estamos aqui enquadrando, estamos aqui trazendo conhecimento, e isso é fantástico para que nós possamos estar mais atentos a respeito de nós mesmos. Pode passar, Débora. Eu trouxe aqui, né, falando sobre os traumas psicológicos, como eu já trouxe esse gatilho aqui na minha última fala, os traumas psicológicos, eles podem desencadear ou potencializar as doenças psicossomáticas. As disfunções mais comuns provindas ou intensificadas por isso são... Então, assim, aí existem algumas disfunções, né, algumas doenças que são desencadeadas, doenças psicossomáticas que são desencadeadas por alguns traumas psicológicos, né? E esses traumas, eles podem vir da infância. Então, talvez você tenha um trauma da sua infância que ainda não foi ressignificado, que ainda não teve um novo significado, uma nova interpretação e que precisa ter, porque senão aquilo vai te acompanhar por toda a sua vivência, por toda a sua trajetória. Eu gosto muito de trabalhar a infância, eu faço algumas palestras com alguns pais, trazendo a importância dessa fase da vida, porque eu digo que a infância ela é uma base. E se você vai construir uma casa, você precisa ter uma boa fundação, porque senão você não vai conseguir sustentar as próximas etapas dessa casa. É por isso que para você construir uma casa além, né? Por exemplo, o meu avô mesmo, ele tinha uma casa e ele sempre, todo ano, ele gostava de construir uma nova etapa nessa casa. Mas antes dele construir essa nova etapa, ele ia verificar se a fundação sustentava essa nova etapa. E é importante nós falarmos sobre a infância, pastores. Eu sei que tem muitos pais, avós aqui, porque a infância, ela é a fundação da vida do ser humano. Ela é a base da vida do ser humano. E muitas vezes nós cobramos em outras etapas aquilo que nós não ofertamos na base, não ofertamos na fundação. E muitas vezes é por isso que gera muitos desequilíbrios, e qualquer trauma vivenciado na infância é levado para o resto da vida. É por isso que nós, psicólogos, muitas vezes, quando recebemos um adulto no consultório e ele traz algumas questões da infância, nós precisamos convocar a essa criança interior a falar mais, para que ela ressignifique os seus traumas psicológicos. Então, algumas doenças psicossomáticas provindas de traumas psicológicos é a enxaqueca, a síndrome do intestino irritado. Por que síndrome do intestino irritado? Muitas vezes, as situações que evidenciam aquele trauma, né? Eventos que tornam aquela lembrança, aquele trauma que já está no campo do inconsciente, tornam ele consciente naquele momento, porque existem vivências que são assim. Por isso que você talvez fala assim, poxa, eu vivi isso na minha infância, e qualquer palavra que eu ouço, que eu ouvi na minha infância, me recorda, me faz voltar na minha infância. Então, assim, muitas vezes, ao desencadear isso, você desencadeia a enxaqueca, isso gera em você um intestino irritado, então isso te causa náusea, isso te causa vômito, você não consegue comer, você não consegue se alimentar muitas vezes. Aí eu ouço muitas pessoas dizerem assim, travou, eu não consigo me alimentar, travou aqui por dentro. Alergias alimentares, respiratórias e ou de pele também são. Então, muitas pessoas que fazem inúmeros testes alérgicos e que não descobrem a causa. Muitas vezes essa causa está atrelada ao psíquico, ao emocional e possivelmente também pode ser atrelado a alguns traumas psicológicos. Também coloquei aí gastrite. A gastrite, ela não é física, como muitos pensam, né? Geralmente eu estou com gastrite, vou procurar um gastro. E aí, quando chega lá, o gastro faz endoscopia, faz uma série de exames em você e ele não encontra nada irregular. Então, muitas vezes ele vai te encaminhar para o psicólogo para ver se essa gastrite é proveniente
de questões psicológicas e também de traumas psicológicos. Impotência sexual e infertilidade também podem ser provindos de traumas psicológicos. Pode passar, Débora. Eu estou sendo clara, gente, para vocês. Qualquer dúvida no final, o pastor Ivelton falou que vocês vão ter esse tempo para perguntar e eu vou estar disponível para vocês, tá? Eu coloquei aí transtorno de somatoformes. É um nomezinho bem delicado, mas também tem a ver muito com o que estamos falando. Entretanto, é um nível para além. Por quê? Porque pessoas que são portadores desse transtorno são pessoas que têm uma predisposição, uma facilidade em somatizar. É interessante que o que eu estou falando aqui com vocês, ontem Deus colocou uma pessoa no meu caminho para que eu pudesse conversar com ele a respeito disso. Como eu disse para vocês, eu estou coordenadora estadual dos FIPAs e eu sempre me coloco à disposição deles para falar a respeito disso, para ouvi-los. E ontem tinha um FIPA muito ativo no nosso grupo da Bahia e ele se ausentou. E eu sou muito atenta em relação a isso. Eu percebi que ele se ausentou, encaminhei uma mensagem no WhatsApp, ele não me respondeu, nem recebeu a mensagem, então eu liguei para ele. E quando eu liguei para ele, ele começou a desabafar comigo e ele trouxe questões de um diagnóstico que ele tinha recebido, que abalou muito ele e também a família. Ele é um jovem de 22 anos e ele recebeu esse diagnóstico ao qual potencializou todas essas emoções que ele já estava sentindo e desorganizou as relações familiares dele, desorganizou toda a estrutura daquele ambiente. E ele começou a me trazer essas questões. E ele começou exatamente a falar sobre esses sintomas que ele estava sentindo, que estão se enquadrando nesses sintomas de doenças psicossomáticas. E ele começou a me trazer esses sintomas que ele estava sentindo, e aí eu comecei a questionar dele se ele já tinha sentido isso em algum momento. Algum momento que você viveu alguma sobrecarga emocional, que você passou por alguma situação, você desencadeou algo no seu físico, e ele começou a me trazer que sim. Não dessa mesma forma que está atualmente, mas de uma outra forma, se apresentou de uma outra maneira. E aí eu comecei a falar para ele sobre a importância dele fazer terapia e descobrir nessa terapia se exatamente é uma doença psicossomática. E eu trouxe para ele que muitas vezes para um médico físico, para um médico clínico, é muito fácil ele enquadrar você, se ele pode te enquadrar a uma doença física, muitas vezes ele vai te enquadrar a uma doença física. Isso vai da ética de cada profissional, não me cabe aqui trazer, mas eu estou trazendo esse assunto para alertar vocês. E aí eu falei para ele, mas é importante também você fazer terapia, até mesmo porque você me trouxe que você abortou a sua terapia e que isso gerou questões em você. E o que eu trago nessa questão dos transtornos somatoformes, nessa situação que eu presenciei com esse jovem, com esse FIPA, é que ele desencadeou isso em outros ambientes, em outras situações, em outros eventos, mas desencadeou e somatizou. Então, possivelmente, talvez, eu não vou diagnosticar, quem tem que fazer esse diagnóstico é a psicóloga dele, ele pode estar enquadrado a um transtorno somatoforme, que é uma pessoa que ela tem facilidade em somatizar. Então, sempre que ela passar por situações emocionais, uma sobrecarga emocional muito forte, isso vai desencadear automaticamente no seu corpo. Isso vai reagir, o seu corpo vai reagir em cima daquilo. Então, exatamente, pacientes, né, portadores de transtornos somatoformes, que é algo para além das doenças psicossomáticas, nesse processo o sujeito costuma apresentar múltiplas queixas físicas em diferentes locais do corpo e que não são explicadas por nenhuma doença ou explicação orgânica. Geralmente os sintomas se intensificam diante de situações estressantes. Então, por exemplo, esse FIPA, ele ainda não tinha ido para a terapia. E ele me falou que ele foi para esse médico, o médico passou um remédio e no dia seguinte ele tomou o remédio, mas ele não foi trabalhar. Ele se sentiu bem. No dia posterior, ele foi trabalhar e tomou o remédio. E quando ele chegou num ambiente que gerava para ele estresse, que naquele caso ele enquadra como o trabalho, ele mesmo tomando o medicamento, ele começou a sentir os sintomas novamente. Então, é exatamente isso que ele fala. Geralmente, os sintomas se intensificam diante de situações estressantes. Então, a sobrecarga do estresse, mesmo com remédio, trouxe essas reações nele. Porque, na verdade, eu trago para vocês que o remédio ele vai sanar as reações físicas. Mas as reações emocionais também precisam ser trabalhadas. Pode passar, Débora. Eu já estou terminando.
eu vou trazer para vocês agora, eu não podia finalizar sem falar do tratamento e das prevenções, que é o meu último tópico. Bom, o tratamento, que é o que muitos pastores talvez estejam aí se questionando. Como tratar, pastora? Como tratar, Gabriela? Bom, o desenvolvimento da terapêutica, ou seja, do tratamento, pode incluir medicações para aliviar os sintomas. Entretanto, será necessário e indispensável o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Porque, como eu falei, não adianta você tratar as reações e não tratar a causa. Eu trago um exemplo muito compreensível. Não adianta você tirar as formigas e não desvendar onde era o formigueiro. Aquilo sempre vai reverberar, sempre vai aparecer novamente, sempre vai desencadear. Então, é imprescindível, indispensável, inadiável que você faça o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, principalmente na nossa vivência pastoral, porque, como eu falei, muitos pastores, eles introduzem muito aquilo que eles ouvem, absorvem muito o que eles ouvem, então eles precisam externalizar. Pastor, como a pastora Eurides falou, nós não somos super-heróis, nós não somos mulheres maravilhas, você não é um escudeiro que vai ouvir tudo aquilo e vai conseguir absorver e ok, você precisa tratar as suas questões. Eu disse no meu vídeo, quando eu passei para a Débora, eu finalizei dizendo assim, eu não tenho como cuidar do outro se eu não cuido de mim. Eu preciso aprender a cuidar de mim. Para que eu preciso desenvolver estratégias de autocuidado, eu preciso me conhecer. Então, por isso que o acompanhamento psicológico, ele é indispensável. E muitas vezes você vai precisar também desse uso desses medicamentos para sanar os sintomas físicos. Mas também não quer dizer, vale salientar, que esses medicamentos você vai usar por toda a sua trajetória de vida. O acompanhamento psicológico, ele vai te dar o suporte necessário e em muitos momentos você vai conseguir até mesmo suspender esses medicamentos e ficar apenas com o acompanhamento psicológico, porque você já descobriu a causa e você está tratando a causa. Será tratado o impacto ocasionado pelas emoções, nos sintomas, no tratamento, no caso, desenvolvendo estratégias de enfrentamento e controle sobre elas, de também tratar a causa. Então, é o que eu falo. O acompanhamento psicológico é um tempo de autoconhecimento. Ali você vai redescobrir essas causas e vai agir em cima dessas causas e vai desenvolver estratégias de enfrentamento. Eu quero abrir um precedente aqui para salientar algo para vocês. Não peguem estratégia de enfrentamento que vocês veem no Google. O Google não é psicólogo, o Google não é formado em psiquiatria, o Google não é formado em neurologia. Então, não peguem, desenvolvam as suas próprias estratégias. Muitos pastores, líderes, têm se frustrado porque tem nesse ápice, nesse desejo de querer controlar suas emoções e o que tem sentido, tem corrido para o Google, para outras pessoas que até mesmo se intitulam como profissionais, absorvido essas estratégias de enfrentamento que eles lançam, vocês não conseguem se enquadrar a isso, porque nós somos seres subjetivos, e isso gera uma frustração. E isso, em vez de sanar o que está sendo sentido, os sintomas, isso potencializa os sintomas. Então, é importante vocês não se enquadrarem, desenvolvam as suas próprias estratégias de enfrentamento diante do seu autoconhecimento. E eu trago também que cada paciente, como eu falei, é subjetivo. Diante disso, o tempo de tratamento também será singular. Não se enquadra ao tempo de tratamento do outro. Você é singular, pastor. Então, assim como existem membros que precisam voltar inúmeras vezes para o atendimento pastoral para ouvir a mesma coisa de você, assim também é o seu tratamento. Talvez você precise voltar inúmeras vezes ao psicólogo para tratar a mesma questão ou tratar questões diferentes, porque nós somos seres subjetivos e singulares. Passa, por favor. Por fim, eu trago como prevenir. Porque eu não podia finalizar esse tema sem dizer para você como é que você pode prevenir tudo isso que eu estou te falando. E aí eu trouxe que os auxiliadores no controle e na resolução de problemas emocionais são a psicoterapia, medidas naturais. Então, você vai buscar aquilo que te faz bem. Você gosta de tomar chá? Pronto. Faça o uso desses chás naturais, dessas medidas naturais. Quando eu trago medidas naturais, eu não me refiro a... Por que eu trouxe naturais? Porque eu não estou me referindo a medicamentos. Por favor, não vá na farmácia e compre qualquer medicamento, já que você não está conseguindo dormir, já que você está se enquadrando nessa doença psicossomática que é insônia, já que você está no ápice da ansiedade. Não vá à farmácia buscar por qualquer medicamento.
procure um especialista e até mesmo faça uso dessas medidas naturais que são totalmente necessárias. Atividades que promovam bem-estar, por isso também que eu trago autoconhecimento, porque para você saber o que te causa bem-estar, você precisa conhecer. Então, explore essas atividades que te causam bem-estar. Separe o seu tempo, reconheça o seu limite, separe um tempo da noite, do dia, da tarde, como você queira, para fazer aquilo que te gera bem-estar, para que isso possa te proporcionar exatamente endorfina. O que é endorfina? O hormônio da felicidade. Então, que isso possa liberar a endorfina em você. Muitos pastores estão com déficit de endorfina porque não têm usufruído daquilo que te gera bem-estar. E também, por fim, eu trago atividades físicas atreladas a uma alimentação saudável. Então, faça atividades físicas, é necessário, por um momento do dia, por alguns minutos do dia, uma meditação, como você queira, movimentar o corpo é extremamente necessário, atrelado também a uma alimentação saudável. Infelizmente, nós temos perdido muitos pastores por infarto. E infarto é uma doença provinda da mente, né, de questões psíquicas, muitas vezes, do acúmulo dessas emoções e também de uma má alimentação e também de um sedentarismo físico. Então, pastor, atente-se para você, porque você está englobado não só no pastoreio, você assume outros papéis sociais. Muitas vezes, o pastoreio ele é substituível, como nós ouvimos, mas um pai, uma mãe, um filho, uma filha é insubstituível. Então, atente-se para isso. Preste mais atenção em você e assim externe essas informações para os seus membros. Eu finalizo. Pode passar, Débora. Eu finalizo com 2 frases ao qual eu levo para a minha vida. Uma que eu enquadro na psicologia. Ocupo-me da sagrada teimosia de jamais desistir do ser humano, autorada por Gabriel Chalita. E outra, ao qual é a minha raiz, ao qual eu aprendi com os meus pais e também com o meu grande mestre da vida, que foi o meu avô, pastor Manuel Vilas Boas, Filipenses 4:13. Em todos eu me enquadro nesse. Tudo eu posso, porque ele me fortalece. Eu agradeço ao pastor Erivelton por essa grande oportunidade, ao pastor Mário, à pastora Bianca, por estar cuidando dos nossos pastores. Eu venho de uma família sacerdotal e eu posso dizer que o pastor precisa de um autocuidado necessário. Estamos, como filhos, muitas vezes perdendo pais, e eu sei que agora muitos pastores não mais se perderão por conta dessa alerta. E eu sei que muitos filhos, muitos FIPAs, pastor Erivelton, pastora Bianca, pastor Mário, Débora, toda a equipe, estão aplaudindo vocês por estar cuidando dos nossos mestres da vida. Muito obrigado. Agradeço aos meus pais também, pastora Ilma, pastor Railton, ao meu tio também, pastor Milton Salles, secretário administrativo, ao nosso presidente, pastor Valdemar, que é o incentivador do meu ministério. Assim eu estendo a todo o conselho, todos os superintendentes daqui da Bahia que estão fazendo parte. Muito obrigado. E como eu falei, eu tenho raízes e as minhas raízes vêm de um grande homem que há anos atrás começou aqui na Bahia e decidiu mudar a história da minha família, que é o pastor Manuel, e eu não posso finalizar sem mencionar o nome dele, que já não está mais aqui, mas que me ensinou que eu faço parte de uma geração da continuidade. Pastores, estou disponível para vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Muito bem. Glória a Deus, né, pessoal? Né? Muito bem. Gente, só que hoje eu que vou falar. Não temos muito tempo agora, nós já estamos assim no nosso limite, mas eu quero aqui agradecer. Gabriele, muito obrigado, né? Pelo seu conhecimento. A gente vê que você tem propriedade, muita propriedade, tem carisma, tem unção para poder ministrar. Eu confesso para você que a primeira vez que estava a te ouvir e fui muito abençoado, muito edificado, né? Você me surpreendeu. Então, muito obrigado. Os comentários aqui no bate-papo, no chat aqui, são excelentes, né? Todo mundo pediu o seu contato. A Débora depois vai colocar o seu contato ali e vai colocar também essa sua ministração para que todos aqueles que queiram utilizar, queiram ler melhor, queiram estudar melhor, né?
pode ficar aí à vontade, tá? Gente, eu quero agradecer. Na semana que vem, a Euridice está aqui ainda conosco? Tá? Bom, eu Estou agradeço. sim, pastor, ainda estou aqui. Então, eu quero agradecer. Estou agradecendo. Euridice, mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus. Gabriele, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente para a glória de Deus. Na semana que vem, nós vamos ter a pastora Nivalda. A pastora Nivalda vai estar falando conosco sobre... Logo no início desse pastoreio de pastores, eu falei muito com vocês para que nós pudéssemos intensificar as nossas reuniões com os nossos líderes. Estavam focando só igreja, 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 e não focamos nos líderes das nossas igrejas. Então, eu continuo dizendo, façam reuniões periódicas com os vossos líderes, seja presencial, observando as recomendações do Ministério da Saúde, das nossas cidades, dos nossos municípios, né? Ou façam pelo Zoom, estabeleçam um contato com os seus líderes. E algo que está nos preocupando muito são as nossas crianças. Nós não estamos cuidando das nossas crianças. Então, na semana que vem, a Alda, ela vai estar falando conosco sobre estratégias para cuidarmos das nossas crianças e dos nossos juniores neste tempo de pandemia. Então, não falte, convide mais alguém, esteja com alguém com você na semana que vem para participar dessa palestra e também nós vamos receber a palestra do pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei também é psicólogo e vai estar falando com a gente sobre resiliência. Então, na semana que vem, vamos ter a pastora Nivalda, Despertando Gerações, pastor Vanderlei do Amazonas, né, falando para a gente sobre resiliência. No mais, nosso muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. E queremos orar agora, agradecendo ao Senhor. Eu vi que o pastor Ronaldo Silva, ele está aqui conosco. Está aqui, ó, Ronaldo está aqui. Ô, Ronaldo, ore por nós, abençoando a nossa vida, abençoando a vida do pastor Mário, pastora Bianca, e abençoando a vida de todos os nossos amigos do ministério que estão aqui. Pastor Tonzinho, nosso líder lá do Mato Grosso, estou vendo ali o Célio, Cabo Verde conosco, Moçambique conosco, Ademir Leones, que bom, Ademir, você está aí conosco, Deus te abençoe, amigão. A Luciana, Deus abençoe, Rosane Dinkel, né, a nossa querida conselheira, né, a pastora Dionísia, Deus abençoe, pastora Dionísia, Deus abençoe a todos vocês. Ronaldo, é um prazer tê-lo aqui e a palavra está contigo. Muito boa tarde, né, pastor Erivelto, todos presentes. Quero parabenizar toda a equipe aí desse pastoreio de pastores. Foi muito edificante nessa manhã. Eu confesso particularmente estar precisando ouvir todas as palavras que foram ministradas e vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos. Agradecemos pela nossa igreja, Senhor. De saber que na direção dela existem pessoas preocupadas com o maior patrimônio da igreja sobre a face da terra, que é o seu capital humano, que são as pessoas que estão envolvidas ali. Por favor, abençoe a vida do pastor Mário, da pastora Bianca, a vida do pastor Erivelton, de toda a equipe envolvida neste projeto tão grandioso. E abençoe a vida de cada um que participou, meu Deus, durante todo esse período, os que ministraram, cada um que ouviu. Amém. Que possamos, meu Deus, colocar em prática tudo o que nos foi ensinado, orientado, as lições que foram compartilhadas, e pedimos que a tua misericórdia nos alcance poderosamente nesses dias de crise e de dificuldades. Verdade. Oramos neste momento, Senhor, para que o Senhor também ilumine a mente dos médicos e dos cientistas, em nome de Jesus. Para que eles descubram, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a cura para o câncer e para tantas outras enfermidades, e em especial nesses dias para a Covid-19. Em nome do Senhor Jesus, nos oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Amém.
Amém. Muito obrigado, pastor Ronaldo, falando da equipe do Céu Azul, Grande Belo Horizonte, nosso superintendente. Que Deus te abençoe, José, em nome de Jesus. A todos vocês, um bom dia, um bom sábado, um bom domingo amanhã, em nome de Jesus. Até sábado que vem. E o chat vai estar aberto, se você quiser compartilhar alguma pergunta, ela vai estar sendo enviada ou para a Elides ou para a Gabriele. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.